palavra, porque nós temos todo um processo ainda para andarmos e continuarmos. Linda apresentação das crianças, né? E Deus seja louvado pela vida delas. O pastor Marcos aqui pediu para que você profetizasse sobre a vida das crianças. E eu creio que quando nós fazemos isso, o Espírito Santo age na vida das pessoas que nós amamos. Alguém lembra o que o pastor falou? O pastor disse: essas crianças que já entregaram a sua vida a Jesus. Isso é uma forma irreversível de abençoar gerações, porque nós estamos projetando para frente a nossa fé e dizendo que nós vamos sobreviver, nós não vamos desaparecer da face da terra. O nome de Jesus não vai ser esquecido. Uma geração se levantará para proclamar, continuar proclamando, adorando e servindo a Jesus. E essa geração está aqui neste dia, essa geração está aqui nesta noite. São nossos filhos, são nossos netos, e nós estamos profetizando sobre a vida deles, que eles serão os responsáveis de continuar sendo testemunhas fiéis do amor e da palavra de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amados, eu quero que você leia comigo aqui a palavra de Deus que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15 em diante. O pastor Marcos leu 14. E o 14 tem muito a ver com este 15. Lá no 14, pode colocar o 14, Levi? Pastor Marcos leu? Lá no 14 diz assim, ó: pois o amor de Cristo nos domina. Nas versões mais comuns diz nos constrange, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? Constranger significa dominar, mas significa também impulsionar, jogar para frente. Por isso que eu falei das gerações. É o amor de Jesus que nos impulsiona, que joga para frente a responsabilidade que nós temos de continuar pregando o Evangelho por todas as gerações no futuro. Amém? A minha palavra nesta noite não é uma palavra apocalíptica, não é. Pelo contrário, ela tem muito a ver com o que está acontecendo hoje, neste dia, no meu coração e no seu coração. Por gerações inteiras nós lembramos deste dia como um dia de profundo silêncio, de tristeza, não é verdade? É a Sexta-feira Santa. Até a alimentação muda neste dia. Nós aprendemos que deveríamos jejuar e quando fôssemos comer a refeição, deveria ser peixe, não é verdade? Quem comeu peixe hoje? Vou levantar minha mão que eu comi também. Comeram peixe hoje. Isso não é pecado não, gente. Mas é uma maneira também muito especial de lembrar, de manter viva a chama do evangelismo, da fé que nós professamos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra peixe foi, aliás, o símbolo, um dos primeiros símbolos do cristianismo foi o peixe. Sabia disso? Era proibido falar o nome de Jesus. Foi proibido por lei, está lá no livro de Atos. Houve um decreto vindo do templo, da religião tradicional, que não poderia falar do nome de Jesus em público. Não poderia se declarar cristão, seguidor do rabino da Galileia. Então, os primeiros cristãos, eles não podiam perguntar, mas eles percebiam quando alguém, pelo seu comportamento, pelo seu jeito de ser e de falar, traduzia a imagem de Cristo. Então, eles não perguntavam, mas eles se identificavam. E diz alguns registros históricos de que eles costumavam desenhar com o dedo, igual como Jesus fez. Uma certa vez, quando ele estava pronto para realizar um dos maiores sinais da vida dele, quando ele esteve aqui, que foi a absolvição de uma mulher pecadora, ele estava desenhando na terra. Então os cristãos desenhavam aquela marquinha ali,
que nós sabe desenhar um peixe? O pastor enlouqueceu. Quem é que sabe desenhar um peixe com o dedo? Pois é, gente, é só fazer assim, ó. Isso é um peixe. Não é verdade? E os cristãos desenhavam assim o peixe na areia, no chão, para chamar a atenção do outro cristão. Então, se o outro cristão chegava e desenhava do lado um outro peixe, eles estavam se conectando e dizendo um para o outro: eu também sou cristão. Mas, pastor, o senhor falou em peixe. Por que o peixe? A palavra grega para peixe é a palavra iktos. Diga comigo, iktos. Iktos significa, cada letra é uma declaração profética do nome de Jesus. Iktos significa Jesus Cristo, Huiu Tuiu, Soteron. O que é isso, pastor? Significa Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente vê inscrições em todas as partes, não é? Lá estava escrito também: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Quando a gente lê essa passagem aqui, nós estamos lembrando daquele ato sublime do Calvário. Ele morreu por todos. Eu não ouvi um amém, eu estou surdo. Mas ele morreu por todos, o versículo acaba aqui? Não. Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gente, olha que coisa linda isso aqui. Aqui está uma salvação, um plano de salvação revelado. Porque quando você entende, tá? Que é o 16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo, porque conhecemos como Ele é, para mim e para você. Ele é o meu Salvador, o seu Salvador. E agora sim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Para mim e para você, amados. Quem aqui recebeu uma segunda chance de Jesus? Ok, beleza. Agora, quem aqui recebeu uma terceira chance? Uma quarta? Legal isso, né? Que bom, obrigado pela sinceridade dos que levantaram a mão quando eu falei de uma quarta chance. E eu estou falando mesmo propositadamente. Sabe por quê? Porque eu quero dizer para você nesta noite que se você recebeu uma segunda chance, uma nova chance de Jesus, não cometa os mesmos erros. Não cometa. Se você recebeu uma nova chance para viver para Ele, se agarre nesses versículos. As coisas antigas já passaram. Passou. Passou. Eu estava lendo a história de um homem religioso, embora ele não confessava que era. Ele dizia que não frequentava igreja nenhuma, não seguia religião nenhuma. E a pessoa que estava entrevistando ele disse para ele: mas como é a sua fé? Ele disse: eu creio na Bíblia de capa a capa, mas eu não creio em igreja, eu não creio em religião, e eu oro, eu busco a Deus. E a pessoa que estava entrevistando continuou fazendo a pergunta e disse: mas como é que você exercita a sua fé? Aí ele contou uma história que fez ele mudar de opinião. Esse homem disse o seguinte: um dia eu estava andando pelas ruas da minha cidade e Deus disse para mim: você está vendo aquele morador de rua? Vá lá e dê um abraço nele.
E ele foi. Mas quando ele chegou perto, ele disse assim: eu senti o cheiro forte daquele homem. Ele estava muito sujo, muito fedido. E o repórter indagou: você conseguiu dar um abraço nele? E aquele homem disse: não consegui. E eu fui para casa muito triste. E quando eu cheguei em casa, eu orei. E eu disse: Senhor, eu faço tudo certo. Eu creio na tua palavra, eu creio na Bíblia. Eu procuro ler e orar todos os dias. Por que eu não consegui dar um abraço naquele morador de rua? E ele disse que Deus falou para ele o seguinte: é porque você não faz parte do meu corpo. Você tem conhecimento, você tem toda a leitura, você tem uma crença, mas você não tem conexão comigo, com o meu corpo. Porque se você tivesse conexão com o meu corpo, você entenderia que é assim que eu recebo todos os pecadores. Eles chegam até mim sujos, fedidos, carregados com seus pecados, e eu os abraço. E eu não deixo ninguém de fora, porque eu sei o quanto custou o sacrifício do meu filho. Quando a gente lê esse versículo, a gente percebe que o Calvário é a base de tudo, da nossa fé, das nossas crenças, de tudo que a gente diz, fala, vive. Ou não. O Calvário é a base, negativa ou positiva. Sabe por quê, amados? Porque para a humanidade, o Calvário é loucura. É loucura. O apóstolo Paulo declara isso. Diz que é a loucura da cruz. Como Deus pôde fazer uma coisa daquela com o seu filho? O próprio Jesus, na sua humanidade, ele pergunta do Pai: tem outro jeito? Eu cheguei até aqui, Pai, mas eu estou apavorado. Tem outro jeito? Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas imediatamente ele, na consciência que tinha do seu papel diante da humanidade, ele diz: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. O apóstolo Paulo faz uma declaração tão especial na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 20. Ele diz que a cruz é o poder de Deus. É loucura para o mundo, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A cruz é o lugar de nós sacrificarmos a nossa carne, o nosso eu, as nossas paixões. O objetivo aqui de morrer para Cristo e para o mundo é esse. De viver para Cristo, já que Ele morreu por nós. É mudar o foco, mudar o propósito da vida. É perceber que nós estamos nos apropriando da maior bênção que Deus deixou para a humanidade, que é ter uma nova vida, transformada, abençoada. Isso ninguém tira de você, meu irmão, minha irmã. Isso ninguém vai tirar de mim. Porque Jesus nos recebe do jeito que nós estamos. Muitas pessoas falam em se preparar, dizer que não, agora não. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo.
Eu tenho que deixar algumas coisas organizadas. Mas não, o pecador não pode chegar até a cruz preparado, porque lá já existe um sacrifício. Jesus, o Cordeiro de Deus, o último cordeiro a ser sacrificado, você sabia? Não era mais, a partir de Jesus, ninguém precisa mais matar os bichinhos, os animalzinhos. Até nisso, Jesus é exemplo de sustentabilidade. Jesus é exemplo para a lei dos homens de maltratar os animais. Porque era um sangueiro louco o sacrifício de bodes, de carneiros, de pombos, de animais que eram feitos no templo para aplacar a ira de Deus, para perdoar o pecado dos homens. E Jesus se torna, então, o último cordeiro a ser imolado. Cada gota do seu sangue que foi derramado foi por mim, foi por você. Porque nós haveríamos de discutir isso, inventando coisas, quando a gente sabe, no fundo, que está certo, ele está certo. A cruz bloqueou a maldição que estava sobre a humanidade. Se você quer saber como se quebra a maldição, vá para a cruz. Lá você vai encontrar o crucificado. Mas você vai encontrar também o Salvador, a salvação. Um dos símbolos da nossa igreja é uma cruz vazia. Por que ela está vazia? Porque não é como a maioria tem em casa um crucifixo, onde lá tem uma imagem de um crucificado. Nas praças, nas ruas, nas repartições, tem um crucifixo e tem lá a imagem de um crucificado. Mas um dos símbolos da nossa igreja é uma cruz vazia. Por quê? Porque ele não está mais lá. Ele passou por lá, ele esteve lá, não está mais. E a cruz para nós é um símbolo também de pavor, porque Jesus transformou isso na nossa cura, no nosso perdão. Jesus passou por tudo isso, como nós ouvimos aqui a ministração do Carlinhos, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Amém? Jesus transformou a cruz num símbolo de libertação. Ela era um símbolo de libertação. Ele transformou a cruz num símbolo de desespero, ele a transformou em símbolo de esperança. Num símbolo de derrota, Jesus a transformou num símbolo de vitória. Num símbolo de perdição, quando Cristo sobe a cruz, ele transformou em um símbolo de redenção. Era um símbolo de morte, mas Jesus se transformou em símbolo da salvação e vida. Era um símbolo de sofrimento sem fim, mas ele a transformou em um símbolo do fim do sofrimento. E agora, o que a gente tem mais o que fazer, amados? O que a gente vai fazer diante dessa proposta de Deus de mudar o foco das nossas vidas? Por favor, Levi, volta lá no versículo 15, por gentileza. No versículo 15, morreu por todos, ele morreu por todos. Para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como é que eu estou vivendo a minha vida por ele? É a grande pergunta que nós fizemos na nossa Páscoa de 2026, que é o nosso tema deste ano. Como eu estou vivendo para ele? Como nós estamos vivendo para ele? Ali no Calvário, Jesus, como eu falei no início, ele bloqueou a maldição que havia sobre a terra. Isso é tão sério, amados. E quando Jesus entregou o seu espírito, quando ele morreu, os sepulcros se abriram em Jerusalém. Muitos santos, profetas, homens e mulheres que viveram a sua fé no Antigo Testamento, ressurgiram dentre os mortos. E entraram na cidade. E eles testificaram para os que estavam vivos que Jesus era o Salvador. Não sabemos o que aconteceu com esses mortos ressuscitados. Talvez eles tenham sido arrebatados para o céu.
Ou talvez tenham ficado por aí, peregrinando e andando. Não sabemos. Mas Deus mostrou através do Calvário que todo o argumento que o diabo tinha contra mim e contra você acabou. A dívida foi paga. É difícil para nós entendermos isso, porque a gente vive endividado. Não é verdade? Nós temos uma dívida emocional com alguém, uma dívida de amizade, uma dívida de sentimentos, uma dívida de relacionamento. Nós vivemos endividados. Não estou falando nem das dívidas financeiras. Eu estou falando desse tipo de dívida emocional. Mas quando Cristo morreu na cruz, ele quitou o escrito da dívida que havia contra nós. Ele quebra a maldição. O argumento de Satanás está quebrado contra a nossa vida. E aí nós recebemos o perdão pelos nossos pecados. E a remissão está pronta. E todo o mal está eliminado, é verdade. A gente só precisa fazer o quê? É crer. A proposta aqui do versículo é que vivamos para Ele. E como nós estamos vivendo, amados? Essa é a reflexão que nós devemos fazer nesta sexta-feira. Eu quero dizer para você que nós não conseguimos viver para Ele se não estivermos à sombra da cruz. Não conseguimos. Não conseguimos. Podemos nos esforçar pelos nossos méritos. Podemos nos esforçar pelo nosso conhecimento. Podemos até dizer que temos fé para isso. Mas se não permanecermos à sombra da cruz, nós não conseguimos. Foi por isso que Jesus disse: cada um tome a sua cruz. Cada um leve a sua cruz. A minha estará sempre erguida para o pecador vir para a sua sombra. Eu quero convidar você nesta noite para nós fazermos uma ministração especial sobre a nossa vida. Pastor, o senhor vai ministrar sobre mim? Não. Nós vamos buscar a Deus de uma maneira diferente. Esse culto foi convocado para nós fazermos isso. Eu quero pedir para você se levantar do seu lugar e acompanhar aqueles irmãos que estão ali fora. E eles vão conduzir você ali para o pátio, ali na área do estacionamento, para nós podermos ministrar sobre a tua vida a palavra. Elas sempre têm um forte apelo emocional. Elas traduzem também a mensagem espiritual do Calvário. Mas um crente em Jesus, uma pessoa que realmente acredita que Ele morreu para nos salvar, que Ele é o único salvador da humanidade, ela entende que aquilo ali foi algo terrível, histórico, mas terrível. Você pode fechar seus olhos neste momento e imaginar comigo como foi doloroso para Jesus aquela sexta-feira. Tudo começou lá no domingo de Ramos, quando ele entrou na cidade. E a multidão lançou os ramos e os mantos no chão para ele passar. Cantaram, adoraram, citaram os salmos para a entrada dele, como um rei entraria em Jerusalém. E Jesus passou 5 dias daquela semana pregando o evangelho do reino, pregando a palavra de Deus, sendo questionado pelos fariseus, publicanos, até a quinta-feira, quando ele foi traído. Jesus foi traído para cumprir uma profecia, mas ele foi traído também para mostrar para mim e para você que nós passaremos por momentos de traição também. E quando passarmos pelos momentos de traição, nós olhamos para Jesus. Ele não teve uma reação negativa. Ele chamou aquele que o entregou aos seus algozes
de amigo, revelando ali um profundo amor por aquele homem que o traíra. E ele, então, se entregou por mim e por você. Na sexta-feira, que é o dia em que nós celebramos a paixão. Por que paixão? Porque realmente ele estava apaixonado por mim e por você. Hoje, quando a gente fala de paixão, os gurus da autoajuda falam muito disso, que para você ter sucesso, você tem que ter uma paixão. E se a gente levar isso para dentro da Bíblia, nós vamos perceber que Jesus tinha uma paixão, sim. A paixão de Jesus era você. Eu quero que você mantenha os olhos fechados, apenas ouça o que eu estou falando. Se você quiser colocar de joelho, coloque-se de joelho. Se você quiser se assentar, pode sentar, não tem problema. As pedrinhas machucam um pouco, mas lembre-se dos machucados de Jesus. Lembre-se que no Getsêmani ele porejou gotas de sangue. Ele sentiu o pavor da morte, estava muito próximo. E até ali a presença de Deus era com ele. Havia também uma outra presença, a presença do maligno. E a presença do maligno estava ali, dizendo que ele era derrotado, que ele não ia conseguir. Mas ele foi até o fim. Como nós ouvimos ali na mensagem, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, eu vou para a cruz. Eu vou lá. Eu enfrento. Eu faço a tua vontade. Às vezes a vontade de Deus é que você venha para a igreja, que traga a sua família, que cultue. A vontade de Deus para Jesus era que ele morresse pela humanidade. Não era ele participar de um culto, não era ele participar de um estudo bíblico. A vontade de Deus era que ele morresse para salvar o mundo, meus irmãos. E Jesus foi, se entregou. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, as feridas verdadeiras. Os soldados machucaram mesmo, flagelaram, deixaram o seu corpo em carne viva. Mas ele, por mim e por você, enfrentou a cruz. Você pode ver Jesus diante da multidão, flagelado, com a coroa de espinhos. O governador Pilatos chamando ele, dizendo: Eis aqui o homem. Eu mandei flagelá-lo, para que vocês saibam que eu não acho nele mal algum. Até o ímpio, até um homem ímpio que não conhecia Deus, queria poupar Jesus do sofrimento. Porque sabia, diz as Escrituras, que era por inveja que os sacerdotes, os líderes religiosos, tinham entregado ele. Eis o homem. E apresentou Jesus à multidão. E ele colocou um outro homem ali, Barrabás, um ladrão, um homem acusado de rebelião, um cão raivoso. E ele propôs uma troca. Ele falou com a multidão, dizendo: quem vocês querem que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, que é chamado o Cristo, o ungido? E a multidão enfurecida, liderada pelos sacerdotes, começaram a gritar bem altos: solte Barrabás! Solte Barrabás! Você poderia estar ali naquela multidão. E por um momento nós nos enxergamos ali. O quê? Barrabás? Eles escolheram Barrabás? E Pilatos então faz uma pergunta: o que eu farei com Jesus? O que eu vou fazer então com Jesus, que é chamado o Cristo?
E novamente eles dão uma resposta para o governador romano: crucifica-o! Crucifica-o! A toda aquela situação de Pilatos lavar a mão, se isentando daquele momento terrível. E ele entrega Jesus para ser crucificado. Olhe para Jesus, trocando de lugar com Barrabás, e pegando a sua cruz pesada e saindo caminhando pelas ruas de Jerusalém. Não é um passeio turístico como muitos vão fazer hoje. É uma caminhada, uma jornada de sofrimento, de dor. Ele está carregando uma cruz rude, de madeira, pesada. Várias vezes ele cai. Ele não suporta o peso daquele instrumento de morte que os romanos usavam tão bem contra os seus inimigos. Ele cai 1, 2, 3 vezes. Numa das vezes, ele olha para as mulheres e diz para as mulheres, filhas de Jerusalém: não chorem por mim. Chorem por vocês mesmos e pelos vossos filhos. Quantas mulheres hoje choram pelos seus filhos? Chegam na igreja, pais e mães, chorando pelos seus filhos, porque estão perdendo seus filhos para o mundo, para as drogas, para o crime organizado. Mulheres que chegam chorando porque perderam seus bebês, porque não tiveram como se tornarem mães. Jesus disse: filhas, chorem pelos seus filhos, não chorem por mim. Jesus ama vocês, mulheres. E Jesus, quando caiu pela terceira vez, ele não aguentou. E chamaram um certo homem que estava no meio da multidão, chamado Simão Cirineu. E ele foi obrigado a carregar a cruz com Jesus. Homens, não se sintam obrigados a carregar a cruz com Jesus, mas carregue a sua própria. Cirineu ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Ele foi até o fim com Jesus, até o monte. Homens, vá até o fim, não desista da sua fé, da sua família, da sua esposa. Não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos. Não desista de Jesus, vá até o fim com Ele. E você que está aqui nesta noite sabe do que eu estou falando. Você sente no coração o desejo de estar com Jesus, estar com Ele. E quando chegaram no Calvário, pregaram Jesus na cruz. Não foi uma representação, foram pregos atravessando a carne de Jesus, rompendo os vasos sanguíneos, gerando hemorragias nas mãos, nos pés, além daquelas que já estavam acontecendo no resto do corpo, provocado pelas chagas da flagelação. E quando ergueram a cruz, a multidão toda olhou para ele e começaram a blasfemar, a dizer coisas duras para um homem que curou enfermos, para um homem que trouxe liberdade a pessoas que viviam em cativeiros, fez cegos verem, aleijados andarem, ressuscitou mortos, amou aqueles que não sabiam o que era amar, resgatou vidas desgraçadas que viviam à margem da sociedade,
Não há nenhum registro de Jesus fazendo o mal, nenhum sequer. No entanto, o que disseram para ele quando ele foi erguido foram palavras duríssimas, do tipo: se és o Messias, desce da cruz e vamos crer em você. Salvou tantos outros, mas não pode salvar a si mesmo. Se tu és o Cristo, salva agora a ti mesmo. Palavras duras. Quando ele clamou, quando ele sentiu a ausência do Pai, por um lapso de tempos, o Pai não conseguiu olhar aquela cena grotesca do Filho amado, do Emanuel de Deus, sangrando, sofrendo, sentindo uma dor lacinante. O Pai, por um lapso de tempo, talvez vira as costas. E Jesus grita mesmo: Eli, Eli, lama sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixaste sozinho? Quantas vezes nós nos sentimos assim, sozinhos, desamparados, como aquela irmã que pediu apenas um abraço de alguém da igreja, sentindo-se sozinha, isolada, sem ninguém. Quantas vezes nós nos sentimos desamparados, sem ninguém, pelo menos, para estender a mão, para dar um abraço. Quantas vezes a doença parece que vai nos consumir e a gente prefere não falar nada para ninguém porque temos medo, temos pavor. E quantas vezes nós nos sentimos assim, dentro dos nossos quartos escuros, e ficamos ali no canto, chorando e sofrendo sozinhos, como se o próprio Deus não estivesse vendo nossa dor, o nosso sofrimento. Jesus passou por isso, meu irmão, minha irmã, para que nesses momentos você pudesse sentir que Ele está presente contigo, que Ele nunca desampara, que Ele nunca vai embora, que Ele se senta ao teu lado, na tua cama, que Ele está lá com você na tua casa. E Ele olha para aquela multidão e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele estava perdoando a mim e a você, porque a gente faz tanta bobagem, tanta besteira, que a gente nem sabe o que está fazendo e falando. Ouça a voz de Jesus dizendo: Pai, perdoa esse teu filho, porque ele não sabe o que está fazendo. E aí, naquele momento tão angustiante, Jesus olha para o céu, salva o ladrão que está ao seu lado, olha para o céu, perceba Jesus, imagina Jesus olhando para o céu, o lugar de onde ele veio, irmãos, o seu lar verdadeiro, onde ele era adorado pelos anjos, onde ele era glorificado. Ele olha para o céu, para o lar, e ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A natureza reage. Há trevas durante 3 horas
Há trevas sobre a terra. Há um silêncio profundo. Os sons desaparecem. As vozes se calam. Jesus está morto. O soldado chega no primeiro ladrão, quebra as pernas dele e o mata. Chega no segundo e quebra as pernas e morre, ele morre também. Mas quando ele chega em Jesus, ele já está morto. Então, se cumpre ali a profecia que dizia: nenhum dos seus ossos será quebrado. O último cordeiro não podia ter seus ossos quebrados. O centurião olha para o soldado e diz: certifique-se que ele está morto. E o soldado fura o lado de Jesus. Imediatamente diz a Escritura: sai sangue e água. Sangue para a minha e a sua redenção. E a água para lavar os meus e os seus pecados. Estamos livres da maldição. Estamos perdoados de todo pecado. Jesus está morto. Por mim e por você. Se cumpre aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo na passagem que nós lemos ali dentro. Ele morreu por todos, a fim de que os que vivem não vivam mais para si, vivam para aqueles que por ele morreram. Esse não é o fim. Jesus está morto. Ele desce da cruz, ajudado, seu corpo é descido, ajudado pelos seus discípulos. Ele é sepultado. A história não está acabando. Não está acabando, irmãos. Ela está apenas começando. E ela começa hoje também para mim e para você. Jesus está começando na minha vida e na sua vida uma nova história. Uma história de vida, de fé, de ressurreição. Você pode orar nesse momento? Levante a sua voz e faça uma oração a Deus agora. Ore, agradeça. Agradeça porque você foi substituído na cruz por Jesus. Aquela cruz era minha, era sua. Mas ele tomou o meu lugar e o seu lugar. E morreu por nós. E a sua morte nos trouxe a salvação. Vida eterna. E agora temos que estar preparados, porque vamos viver uma nova vida, a ressurreição. Pai Celestial, eu te dou graças pelo sacrifício de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me dobro diante de ti, Senhor. Me dobro como o centurião se dobrou quando foi pedir ajuda pelo seu servo doente, desenganado. Ele disse: eu não sou digno que entres na minha casa. Apenas uma palavra, Senhor. E eu acredito. Eu creio que ele vai ser curado. Eu me dobro, Senhor, diante de ti. Porque eu acredito que tu és o meu Senhor, o meu Salvador. A razão de eu estar vivo até hoje, pois o Senhor poupou a minha vida várias vezes. E o Senhor não permitiu que a minha vida fosse ceifada, nem por doença, nem por outra causa. E o Senhor está aqui nesta noite, com cada um de nós, que está orando, que está te buscando, que está te agradecendo. O Senhor está aqui hoje com esse casal, com essa família, com este homem e com esta mulher.
Olha, Pai, o coração dele, o coração dela. Olha como eles chegaram aqui, irritados, estressados, talvez desenganados e talvez, Senhor, desanimados. Eles podem ter chegado aqui, Senhor, pensando que é a última vez que eu estou indo na igreja. Vou lá ver o que vai acontecer. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, toca no coração deste homem, desta mulher. Que ele olhe para a cruz agora e veja, Senhor, que tem uma saída, que tem uma redenção, que tem esperança. E que essa esperança é para ele, é para ela, é para esse casal, é para esta família. E que o Senhor agora está salvando essas pessoas do mal. Está salvando essas pessoas de si mesmas. Porque talvez tenha alguém aqui nesta noite que entrou pensando em desistir da própria vida, Senhor. Mas tu não deixaste. Talvez ele quisesse ir para outro lugar, mas o Senhor trouxe ele para cá. E agora, meu Deus, eu oro para que o teu Espírito Santo entre na vida desta pessoa. E o teu Espírito Santo mude essa realidade. O teu Espírito Santo mostre que para ela tem jeito sim, porque ela está diante da cruz de Jesus. Ela está diante do crucificado. E ele está dizendo que os pecados dela estão perdoados. Que os nossos pecados estão perdoados. Que não há mais nenhuma condenação para elas. Porque ela está agora em ti, Senhor. E a tua palavra disse para nós nesta noite que aqueles que estão em Cristo são novas pessoas. As coisas antigas já passaram e tudo está se fazendo novo na vida dela. Uma nova vida, uma nova chance, um novo começo, uma nova fé e um novo recomeço também. Pai, em nome de Jesus, quero pedir que você que está aqui nesta noite e quer receber Jesus como teu Senhor e teu Salvador, você venha aqui na frente. Hoje ninguém precisa demorar, mas se você já entendeu a mensagem da cruz, venha aqui na frente. Por favor, pode vir aqui na frente. Se você precisa também se reconciliar, está vivendo um momento de afastamento, de tristeza, de amargura, e quer uma nova chance com Jesus, para caminhar com Ele, pode vir aqui na frente, pode vir, pode chegar aqui, não importa se você já é crente ou se não é, você está pedindo um novo começo, uma nova vida, um novo momento na presença de Jesus. Pode vir aqui na frente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem festa no céu nesta noite. Tem festa no céu nesta noite. Eita, Jesus. Tem festa no céu nesta noite.